Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, às vezes a gente sabe que na agonia a gente lembra, tenho que ofertar aqui porque Deus abençoa quem oferta. Irmão, não é assim não. Deus abençoa quem dá com alegria. Não é por necessidade, não é para comprar aqui Deus ou daqui o Senhor não dá mais. Ok? Ok. Não é. É por gratidão e é em alegria. Deus quer que nós façamos isso desse modo. Ok? Fechemos os nossos olhos e eu vou orar. Senhor, muito obrigado pelas nossas ofertas. Muito obrigado porque nós vamos dar com alegria. Não vamos fazer isso por necessidade e nem movidos por nenhum outro desejo que não seja gratidão e a vontade de fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus damos nossas ofertas e nossos dízimos e agradecemos porque o que vamos dar ao Senhor foi o que o Senhor primeiro nos deu. Em nome de Jesus, amém. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria, na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irmãos, eu vou chamar a ministra. Venha, por favor. Ela vai ministrar. Depois a gente vai dar uma pequena pausa para que vocês bebam água, vão ao banheiro. E quando voltarem, a gente vai fazer uma entrevista com ela. Ok? Escrevam as perguntas que vocês tiverem, escatológicas, missionárias, qualquer dúvida, ela responde, ok? Fique à vontade. Então, venha. Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Queria puxar um pouquinho mais para frente. Por causa do... Tô com um pouquinho de calor. Aleluia. Obrigada. Eu vou falar bem rápido. Vou me apresentar. Me chamo Gabriela, tenho 25 anos. E ano passado eu fui fazer a Escola de Missões Verbo da Vida, Rema, né? E foi uma experiência muito enriquecedora. E eu quero que você saiba, primeiramente, que nós não estamos aqui por causa dessa experiência. Amém? O que nos traz aqui é a presença, né? É o Senhor. E tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos é por causa dEle, é por Ele e é para Ele. Amém? Então, eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos. E você renda graça ao Senhor do seu modo. E lembre de toda a bondade que Ele já fez na sua vida. Tudo que Ele já fez, tudo que Ele está fazendo. E por todas as promessas dEle na sua vida. Pai, eu te rendo graças por sua fidelidade, pelo seu amor em nossas vidas. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Pai. Nós te rendemos graças por toda a fidelidade, por toda a longanimidade, Pai. O Senhor é tão paciente conosco. O Senhor entende as nossas fraquezas. O Senhor nos dá força para continuar. O Senhor nos dá habilidade para permanecer firme, Senhor. Eu te rendo graças, porque você não nos deixa, você não nos abandona. E o Senhor disse que todos os dias estaria conosco e nos ensinaria a respeito de todas as coisas, Pai. Muito obrigada, porque você nos deu habilidades que precisam ser desenvolvidas, Pai. Nós queremos desenvolver. Nós queremos andar conforme aquilo que o Senhor nos chamou. Nós não queremos ser menores do que aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Mas com isso nós sabemos que o Senhor nos capacita para fazer isso. Não é na força do nosso braço, não é nas nossas habilidades, não é naquilo que nós conhecemos, não é no dinheiro que nós possuímos, mas é por causa da Tua graça.
é o teu favor sobre nós, Senhor. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Eu acho que eu vou querer o Daniel para tocar aqui. Ele está aqui? Tá. Quando ele voltar. Vou tomar água. Amém. Irmãos, quando a gente vai para a escola de missões, né, a gente começa aprendendo muitas coisas. E é um ano não, são 9 meses de estudos, né? E você vê que você não conhece nada, você entra conhecendo nada, e você sai conhecendo um pouquinho de nada, né? Então, assim, é um mundo muito amplo, é muito vasto, né? Isso existe há muito tempo. E para quem pensa, né, que missões ela nasceu com Jesus, né? Jesus ele é o centro de todas as coisas, amém? Mas desde o início o Senhor chamou pessoas para cumprir uma missão. Desde o início, lá em Abraão, com Moisés, com Josué, todos eles tiveram uma vocação. Eles foram chamados por Deus. E todos tinham um propósito de levar uma mensagem. Né? Se você parar para observar, você vê que, em nenhum momento, apesar de que Deus chamou Israel e escolheu Israel como o povo dele, o objetivo de Deus era que todos os povos fossem alcançados. Amém? Israel, ele errou porque ele quis fechar o círculo. Né? Ele quis achar que a presença era dele, que Deus era só o Deus dele. Né? Só o Deus dele, obviamente que era, mas assim, só para eles. Né? Mas você vê, durante a Bíblia, né, que Deus ele separou pessoas para pregar o Evangelho. E, no Antigo Testamento, essas pessoas levaram até Jesus. E hoje, nós, né, como o corpo de Cristo, estamos levando pessoas hoje para Jesus também. Amém? E eu queria falar de um livro que eu até quero indicar a vocês, que foi o primeiro livro que eu li no ano passado. Né? Eu fui para lá e me indicaram esse livro, que se chama Vocacionados. Ele só tem 22 páginas, irmãos. Uma hora que você tira no Instagram é uma hora que você lê esse livro. Assim, bem básico. Ele é bem rápido, ele é um livro leve. E... Muito linda. Obrigada. E aí eu queria indicar, o nome dele é Vocacionado. Se você quiser baixar um aplicativo chamado AMTB, é um aplicativo de missões, né? É uma organização que trabalha há muitos anos com missões. E esse livro está lá em downloads, e aí você pode ler. E esse livro, ele é um manual básico falando sobre a vocação. E ele inicia falando sobre a vocação de Deus. É pessoal, intransferível, incontestável e comunitária. Né? Nesse aspecto, né? Nesses aspectos, quando ele fala que a vontade de Deus é pessoal, é que ele chama pessoas e não coisas. Ele chama pessoas e não instituições. Então, de uma maneira individual, você tem um chamado de Deus. Você pode parar e pensar assim, mas eu não tenho um chamado nos 5 dons ministeriais. Né? Ninguém nunca impôs a mão sobre mim e disse, eu sou profeta, eu sou um mestre, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor. Irmãos, mas Deus, ele pensou em você antes da fundação do mundo. Você pensa, né, que até a morte de Jesus foi pensada antes da fundação do mundo. Então, você nasceu com um propósito. E não nasceu de uma maneira sem uma pretensão. Porque deu errado, porque foi o jeito, porque sua mãe não conseguiu lhe abortar e aí você nasceu. Não, não foi assim. Deus, ele te chamou para um propósito. E toda pessoa tem um propósito. E não é uma instituição, irmãos, não é o verbo da vida, né? A gente ouve muito essa frase, o verbo da vida vai para as nações. E não é uma instituição, são pessoas, porque o verbo da vida é um lugar que constrói pessoas. A igreja que você congrega é um lugar que constrói pessoas. E são pessoas que o Senhor chama. Amém? Ele fala sobre ser intransferível. A gente ouve muito assim, se você não fizer, vem outra pessoa e faz, né? No seu lugar. E isso é bem verdade. É claro que o plano de Deus, ele não vai deixar com que uma falha humana deixe com que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Então, se alguém não foi obediente, o Senhor vai levantar outro. Mas, irmãos, o seu chamado, ele é intransferível.
porque ele é seu e ele é personalizado, porque você teve a sua vida, você teve a sua história, e é por meio da sua história, irmãos, que você vai alcançar pessoas. É por meio daquilo que você viveu, das suas experiências, né? Você se acha muito novo, mas se eu sentar aqui com pessoas, viveram coisas que eu não vivi. E você vai me ouvir falar coisas que você nunca viveu. Então, assim, ela é intransferível porque Deus, ele é capaz de personalizar os propósitos. Amém? É incontestável, porque não é possível você dizer que não foi Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus e você tem certeza. Quando o Senhor te chamou para aceitar Jesus, o Senhor, né, o Espírito Santo te convenceu e você teve a certeza, foi uma convicção. Quem é que dizia que era mentira? Ninguém dizia que era mentira, porque era uma coisa que você tinha dentro de você. Então, o chamado de Deus para a sua vida é incontestável, amém? E é comunitária, porque você não vai fazer sozinho. Porque você depende de pessoas, amém? A Bíblia fala que nós seremos conhecidos pelo amor, né? Porque nós amamos uns aos outros. Não é sobre o que nós construímos, não é sobre o quão bons são os nossos equipamentos, o quão confortável é estar aqui, o quão sua cadeira que você está sentada é confortável. Não, nós seremos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, todo o chamado, ele é comunitário. Se eu sair da minha cidade, por exemplo, eu fui para fazer a escola de missões. Se eu fui de uma maneira egoísta, achando que era para o meu próprio benefício, porque eu ia ser abençoada, porque as pessoas iam me ver, porque eu ia ter uma glória nisso, irmãos, eu fui de uma maneira errada. E que glória há nisso? Nenhuma. Amém? Porque se eu fui com um propósito. E foi para quê? Para alcançar pessoas. Para abençoar a vida das pessoas. Para eu ser transformada. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Você está me entendendo? Amém. Gostei da participação do irmão ali. Então você vê que desde o Antigo Testamento, Deus chamou o seu povo. Né? Chamou Israel para ser uma bênção, chamou Abraão para ser pai de nações, amém? Chamou Moisés para resgatar o povo do Egito. Então, você vê que nenhum chamado foi igual. Para um propósito, para um tempo, houve um chamamento, amém? Então, para um tempo como este, você foi chamado com um chamado personalizado para esta época. Então, talvez você possa parar e pensar, né? Às vezes eu paro e eu fico pensando assim, cara, que contexto horrível que a gente vive, né? Difícil, né? Tanto pela mudança que aconteceu aí, como no nosso dia a dia, você vê, eu pelo menos assim, tenho 25 anos, eu vi as coisas mudando, assim, eu peguei o fio da meada da mudança, assim, eu lembro como é que era, e eu lembro como é hoje, e estou vendo como é hoje, então assim, mudou muito, e você fica chocado, e eu fico, Senhor, o que é que eu vou fazer? Existe um chamado, irmãos. Existe uma vocação. E se você nasceu para esse tempo, você vai ser paramentado. Eu acho que essa é a palavra, né? Você vai ser equipado para viver esse tempo. Amém? Eu não vou me demorar, porque tem as perguntas, né? E uma coisa muito interessante que ele fala no livro é que a vocação de Deus é o que nós faremos e não para onde a gente vai. Então, assim, nós fomos chamados, né? Se você vê lá no livro de Atos, quando vai haver o batismo, né, do Espírito Santo, ele fala, né? Deixa eu ler aqui. Atos 1:8. Eu vou ler sem precisar abrir, não, para ser rápido, tá? Contudo, recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vê, irmãos, que o derramamento do Espírito Santo foi para quê? Para nós sermos testemunhas. Então, nós temos um chamado de Deus para alcançarmos pessoas. É por isso que você não precisa de um chamado ministerial para fazer alguma coisa. Você tem um trabalho, você estuda numa escola, você faz uma faculdade, você está na sua casa, que as pessoas não têm Jesus, você está em algum lugar. Amém? E você recebeu o Espírito Santo. Para quê? Para ser uma testemunha. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina a respeito da verdade.
e você tem o Espírito Santo dentro, e entendendo isso, irmãos, você pode acordar de uma maneira diferente, né? Você pode perceber que você não é, primeiro, que você nasceu com um propósito, né? Que o Senhor te chamou e esse propósito é seu e é intransferível e é uma responsabilidade sua. Depois você vê que você nasceu para as pessoas, amém? E que o Senhor, Ele vai te capacitar, porque Ele botou o Espírito Santo dentro de você, amém? Deixa eu ver aqui mais o que é que eu posso falar. Eu estava nesse negócio, né, de falar que a vocação não é o que faremos e não para onde iremos, né? E às vezes, por exemplo, eu nunca tive uma nação específica, né? Porque antigamente aqui em Caucaia a gente conversava muito sobre isso, né? A gente ia para o Jovem para as Nações e era um negócio assim que era muito forte e todo mundo tinha um lugar, né? O povo falava, eu vou para não sei aonde, eu tenho não sei o que no coração, e eu nunca tive, irmãos. E isso nunca, graças a Deus, nunca me perturbou, porque eu entendi que o que eu vou fazer, se eu sou fiel aqui, eu vou ser fiel em qualquer lugar. Amém? Então, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação de Deus, um chamamento de Deus. E isso é a coisa importante. Isso é o importante, não é para onde eu vou. Porque muda. Você vê com o apóstolo Paulo. Paulo foi para vários lugares. Inclusive, ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para outro lugar. Então, você vê que, até ele fala, né? Um carpinteiro... carpinteiro, que coisa madeira, né? Um carpinteiro, ele vai fazer um tipo de obra específica, que é cortar madeira, enfim. Nós somos vocacionados para fazer alguma coisa. Então, não importa, irmãos, um carpinteiro é aqui, um carpinteiro é lá no Japão. Amém? Ele é um carpinteiro. Então, você é um vocacionado por Deus. Você é um chamado por Deus. Seja aqui, seja lá na China, seja nos Estados Unidos, seja no Chile, seja onde você estiver. O que você precisa entender para que o Senhor te chamou. Amém? Depois o Senhor vai te guiando, irmãos. Às vezes a pessoa, ela nem compreende, mas uma porta de emprego se abre em um determinado local e ela nem... Quantos implantadores de igreja, irmão, que nós podemos ter testemunho de que eles eram grandes empresários. E eles iam abrir a empresa e levantavam pessoas e abriam outra empresa em outro canto, ou pessoas que trabalhavam para empresas e iam para aquela empresa em determinado estado e começava a juntar um monte de gente e aí uma igreja surgia. Então, assim, a vocação, ela está em você, não importa onde você vá. Então, se você não tem um lugar para ir, você está em um lugar. E se existe um lugar para você ser fiel, é o lugar que você está agora. Amém? Então, o que eu quero deixar como mensagem é justamente isso, né? Eu quero ser bem rápida, né? Bem breve, porque pelo menos essa sementinha no seu coração, entenda que você tem um propósito, irmãos. E se você nasceu, né? O Senhor já planejou algo ao seu respeito. E se você não sabe, irmãos, continua vindo para o culto, continua sentado aí. O Senhor, Ele vai comunicar no teu coração. Amém? Ele vai falar o que você tem para fazer. Você não precisa ter pressa, né? Porque a gente vive num mundo hoje fast food, né? Que você vai lá, pega, o celular está aqui, você compra o que você quer, você fala com quem você quiser, numa velocidade de 5G hoje em dia, né? Eu nasci no 2G, não nasci, né? Nem tinha direito, era a cabo. Depois veio o 2G, 3G, 4G e agora o 5G. Então, assim, é uma velocidade que a gente, né, já nasceu nisso e fica, eu tenho que fazer, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido. Você não precisa ser rápido, você precisa ser certeiro. Você precisa fazer o que é certo na hora certa. Amém? E se você é vocacionado por Deus, porque não é assim, né? Você é chamado por Deus para fazer alguma coisa. Não desperdiça o teu tempo buscando fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer. Amém? E você, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não conhece tudo. Eu acho que a gente não conhece nada do que Deus tem para a nossa vida. É o básico, assim. Porque você vai vivendo e você vai, meu Deus do céu, eu nem sabia que um dia eu ia fazer isso. Eu não sabia que um dia eu ia tocar nisso aqui. Eu não sabia que um dia eu ia estar em tal lugar. Porque é uma coisa muito grande. Amém? Então, continua sendo fiel naquilo que você está fazendo agora, né?
Continua você sendo fiel e o Senhor vai acrescentando coisas, ferramentas. Você é novo, eu sou nova, graças a Deus, né? Porque a gente pensa esses 25 anos é o ápice da minha vida. Até os 30 eu tenho que estar com a minha liberdade financeira em dia, né? Que é essa pressa mesmo. Amém? Então não tenha pressa, né? Siga o ritmo do Espírito para a sua vida. Não tenha medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque o Espírito Santo vai te guiar, ele vai te dar ferramentas, irmãos. Né? E eu podia aqui chegar e falar outras coisas, né? Umas coisas assim mais missiológicas, né? De quando é que começou a missão. Irmãos, mas isso, né? É uma coisa que a gente pode olhar como um livro, né? Como um álbum de fotografias para nós nos espelharmos. O Senhor te chamou, Ele te capacitou. E se eu posso deixar essa mensagem é essa, né? Que você tem um chamado, que você foi escolhido por Deus, que não importa onde você está, você tem uma missão. Amém? As pessoas precisam de você. Elas precisam do que tem sobre a sua vida, da unção que está sobre a sua vida. Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Amém? Que você possa compreender. A Bíblia fala em Efésios que todo o corpo bem ajustado, né? Com as juntas, com tudo, vai efetuar o crescimento, irmãos. E você faz parte do crescimento da igreja. E não é só do verbo da vida, irmãos. É do que Deus está fazendo no mundo. Amém? Deus está fazendo algo no mundo. Ele está às portas. Você vê não só, irmãos, pelas coisas ruins que estão acontecendo, mas pelo avanço da igreja. Amém? Existem pessoas que você nunca vai ouvir o nome, que está fazendo alguma coisa pelo Senhor. E se alguém um dia não souber nem meu nome, irmãos, glória a Deus, contanto que eu tenha feito alguma coisa. Amém? Eu queria dar é uma coisa que me chama muita atenção. A gente teve uma aula sobre tradução da Bíblia. Irmãos, uma tradução da Bíblia, eu acho que só do Novo Testamento, eu não sei especificamente, mas só do Novo Testamento demora em média 15 anos para tradução, assim, de uma língua, entendeu? O básico. E eu fiquei chocada, porque existem pessoas por aí estudando para uma língua, em 15 anos, ter uma tradução da Bíblia. E existem mais de 3.000 línguas ainda que não tem tradução da Bíblia. Existem muitos povos ainda que não foram alcançados, irmãos. Pessoas que estão morrendo sem conhecer o Evangelho. Pessoas que estão clamando e nós precisamos só obedecer. Amém? Você não precisa ter um chamado ministerial. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você precisa só ouvir a voz do Senhor e obedecer. A gente teve um negócio lá na escola que a gente teve a oportunidade de ouvir um cara de Tulsa. E ele é hoje o diretor do Rema em um outro país, que eu não lembro. Eu acho que é num lugar perseguido. E ele falou que estava servindo na igreja. E aí ele foi chamado para ser o diretor do Rema nesse outro país. E aí ele falou assim: bem, eu nunca fui chamado para esse país. Mas o que eu faço aqui, eu posso fazer lá. Então eu vou. Porque alguém chamou. E ele disse assim: hoje eu estou sendo fiel a uma visão que não é minha. Porque ele está sendo fiel à visão que alguém deu para ele. E eu fiquei impactada com isso, irmãos. Porque talvez, né, você não tenha um chamado específico para uma nação. Ou para ir para uma outra nação. Porque tem pessoas que têm essa convicção: eu vou. Mas vai, irmão, que surge uma oportunidade de você ser fiel, como você é fiel aqui em outro lugar. O que é que você precisa ter em mente? Eu sou chamado por Deus para ser uma bênção, para pregar o Evangelho, para que todos conheçam a glória de Deus nessa terra. Então não importa, tá entendendo? É você ser fiel no que você está fazendo aqui, e quando Deus te chamar, seja ousado e continue sendo fiel naquilo que você tem sido fiel dia após dia. Porque se você é fiel aqui, você vai ser fiel em qualquer lugar. Amém? Então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara. Eu não sei se vocês esperavam uma coisa. Mas é isso que está no meu coração. Amém? E eu gosto muito da Igreja Verbo da Vida de Calcaia, né? Eu vou continuar lá em Campina Grande. Mas eu sou muito abençoada, porque eu até falei no domingo, né? Que as pessoas foram fiéis, né? Eu vi e comprovei, porque eu estava lá e as pessoas estavam me abençoando, estavam mandando mensagem, estavam falando comigo, orando e dizendo que estavam orando por mim, estavam mandando ofertas. Então você fez parte.
Amém? E eu sei que não vai parar em mim. Outras pessoas vão para Campina Grande e o desejo do meu coração é, se eu continuar lá, é encontrar todos os anos alguém. Né? Todos os anos que eu estiver lá, eu esteja recebendo pessoas de Caucaia para crescer, né? Para aprender, para desfrutar de uma nova unção. Amém? Então eu amo vocês. Eu queria deixar essa mensagem, esse carinho mesmo do meu coração. Eu sinto falta direto, né, de estar aqui na convivência. Então, se você está aqui, você tem a oportunidade de congregar, irmãos, não desperdiça. Amém? Não desperdiça. Vem congregar, faça amigos, faça pessoas, amizades fiéis, que onde você estiver, eu posso dizer para você, onde você estiver, você vai ter um amigo que você pode contar. Amém? Porque eu desfrutei disso. Então, essas são as pessoas que você deve se envolver. Esses são os amigos que você deve dar valor. Não é as pessoas lá do mundo, porque elas vão te esquecer. Irmãos, eu passei 9 meses fora. E todo dia tinha alguém para falar comigo. Daqui. Olha que coisa boa. Não é porque eu sou a pessoa mais legal do mundo, não. Porque todo mundo me conhece aqui. Cresceu comigo e sabe que eu não sou nem muito simpática e nem muito legal. Mas porque nós nos afinamos nos laços. Existe uma unção que nos ligou. Amém? E isso é a coisa mais importante, irmãos. É que nós temos irmãos. Nós temos pessoas com quem contar. Amém? É isso. Não, eu vou continuar falando. Aleluia. Amém. Ok. Irmãos, a gente vai dar uma pausa bem curtinha para vocês beberem água e prepararem as perguntas, ok? Mas não é, eu tava falando frescando, viu? Quando eu falei escatologia, é sobre missões, tá bom? Então, tomem um tempinho, daqui a pouco vocês voltam e a gente começa as perguntas, tá bom?
Qual foi a maior dificuldade em tomar a decisão de ir para a escola? Maior dificuldade. Qual foi a maior Sim. dificuldade em tomar a decisão de A maior ir para lá? dificuldade é porque eu não queria ir. Nunca quis, né? Nunca quis ir. Eu nunca quis sair daqui. A gente veio para cá, eu era pequena, e a maior dificuldade foi essa, né? Deus falou comigo em março de 2021, porque foi todo um processo até eu pegar o ônibus e estar em Campina Grande. Mas foi justamente isso. A maior dificuldade é porque eu era muito apegada a estar aqui, muito acostumada com as pessoas, com o ambiente, com todo mundo, né? Com a igreja, com o meu trabalho, com a minha casa. Então, o tempo fez eu ficar uma pessoa muito apegada. E aí, essa foi a maior dificuldade, né? Eu dizer um sim, porque eu achava que eu não ia conseguir, né, terminar, enfim, eu senti muita saudade. E essa foi a minha maior dificuldade. Geralmente é o apego. Né? Claro que outras pessoas tiveram outras financeiras e tal, mas, graças a Deus, esse não foi um problema. Mas a dificuldade de dizer um sim foi bem... Até assim, quando eu fui falar com meu pai, aí eu disse, pai, não tem nada contra, não. Aí ele, não, Deus não falou nada comigo, eu não tenho nada contra, não. Assim, nada para eu ficar aí, não tem nenhum problema, não, para dizer assim, fica aqui. Mas ele falou que não tinha o que dizer, né? Se Deus estava falando comigo e não tinha nada no coração dele. E aí foi esse trabalhar mesmo, durante o ano, né, de ir me despedindo, né, aos poucos, e me acostumando com a ideia que eu ia sair. E aí foi isso, a maior dificuldade. Amém. Então, Gabi, pegando esse gancho, tem aqui umas 4 perguntas que estão bem parecidas, né? Então, já que você já entrou nessa questão da dificuldade, que foi na pergunta aí, é uma pergunta minha também, né? Como é que foi passar esse período, principalmente longe da família, do pastor Rubem, do bem, né? Que a gente sabe que você é muito apegado ao bem, né? Da pastor Rubem, de Mona Lisa. E qual foi a dificuldade também que você teve em se desligar deles, digamos assim, fisicamente, com essa questão da saudade, se isso chegou a algum pensamento em desistir por conta deles, dessa saudade, se adaptar lá, esses pensamentos, né? De sair de um local para ir para outro sem um conhecimento do local ali, né? De pessoas ali para se contar ali presencialmente, né? Então, seria mais ou menos isso, essas perguntas. Como é que foi esse período aí para ti? Foi bem difícil para mim. Eu fui em fevereiro, e aí, para você ter uma ideia, eu só me adaptei em setembro. Assim, o final do ano foi. Foi muito difícil, porque eu saí de um lugar, né, que era fácil, e lá, né, eu tinha muita dificuldade de... Assim, eu não tinha esse costume de fazer amigos novos, né? Tipo assim, porque eu já tinha os amigos daqui. E aqui você vai convivendo, e quando você vê, você já é amigo do povo, né? E lá não tem isso, né? Eu estou numa terra nova, então foi muito difícil isso. Eu sentia muita falta do bem, né? Da minha família no geral, mas por ele ser criança, aí eu ficava assim, caramba, eu fiquei só 5 anos da vida dele com ele, e provavelmente eu não vou ficar mais. Eu queria ver ele virar adolescente, né? Eu queria passar por todo o processo, e não passei. E teve outro fator também, que no começo do ano, em abril, eu perdi um tio, que era meu... Os outros não ouçam, meu tio preferido. E aí, e aí foi muito difícil, porque ele morreu... rápido, né? Assim, foi uma coisa inesperada, apesar de que ele não viveu uma vida muito bonitinha, né? Para dizer que tinha saúde, mas a gente não espera, né? E aí foi muito difícil, porque ele morreu no começo do ano e não tinha como eu ir para o enterro, então eu não participei do enterro. O tio que eu mais gostava foi o primeiro a morrer, então foi muita coisa, né? Para administrar, e não estar no enterro, não ver, né, ter que voltar na casa da minha avó e não ver ele chegando. Era uma coisa assim. Então, foi muita coisa, né? Fora outros problemas que aconteceram lá. Então, tudo isso, o que mais me abalou foi a questão emocional, de estar num lugar diferente e perder alguém tão rápido, né? Assim, e não poder estar próximo quando essa pessoa morreu. Então, foi basicamente isso, né? Que não foi tão básico assim. Então, eu digo que demorou.
esses meses todos. Mas uma coisa que eu digo de antemão, né? Os pesquisadores eles falam que a adaptação ela dura em média de 6 meses a 1 ano. Então, se você um dia precisar sair do seu local e morar em outro canto, e você não se acha adaptado, né? Não se achar logo adaptado, geralmente essa adaptação ela demora de 6 a 1 ano. Pode durar até mais, dependendo do contexto que você vai. Então, como eu era uma pessoa que estava me desapegando, não queria tanto ir, e fui por obediência, então já foi mais difícil ainda, né? Mas eu demorei a média, o tempo certo. E deixo isso como para vocês, porque eu não sabia. E aí, o tempo, eu fui lendo os livros, né, da escola, e eles falavam que demora de 6 meses a 1 ano para adaptação. É isso. Então, acho que tu respondeu essa pergunta sem querer, mas ela diz, qual foi a maior dificuldade em uma mudança de estado? Foi, então, a adaptação e a distância das pessoas aqui, não foi? Questão emocional, isso. Uhum. Agora, como é que foi o processo de recuperação? Quantas vezes tu orou? Com quem tu conversou? Como é que foi, aliás, o processo de transformação e de adaptação? Quando e como tu foi conhecendo as pessoas? E como isso foi te reconfortando? Inclusive, não só naturalmente, mas o conforto espiritual também. Como é que foi essa questão? Muito legal. A maturidade ela vai chegando, né? Assim, porque quando eu fui, eu tive que alugar apartamento, né? Eu tive que conviver com pessoas que eu nunca tinha convivido, conviver com pessoas que eu achava que conhecia, e na hora você não conhece. E aí, o que foi me ajudando mesmo foi a palavra, né? Foi entender assim que Deus me chamou e Ele deu uma graça para viver aquele tempo, né? E se eu não precisasse daquilo, eu não estaria vivendo aquilo. Porque é aquele negócio, você vai e você acha assim, só eu passo por isso, só eu estou sentindo isso, só eu que tenho. Mas todo mundo foi o que, assim, todo mundo tem uma coisa para crescer. E se Deus mandou eu vir para cá, né, eu ir para lá, era porque eu tinha alguma coisa para crescer. E todo mundo, né, podia dizer, Deus tratou isso aqui, esse ano na minha vida, Deus tratou essa outra coisa aqui na minha vida. Porque no final, né, eu fui entendendo. Era essa área que Deus queria tratar comigo especificamente no ano passado, né? Essa área dessa dependência emocional, enfim, desse desapego mesmo. E aí eu fui entendendo o que é que Deus estava querendo tratar comigo na situação. Eu fui entendendo que eu podia ficar melhor depois, né, da bagunça que estava acontecendo. E aí eu fui assim, tá bom, tá doendo, é ruim, mas eu estou crescendo. E aí eu fui vendo que fazia sentido. Não era uma coisa sem propósito, não era um fio sem nó, né? E no final ia ser pontual, ia ser, né? E aí eu fui vendo muitas experiências de professores que passaram pela mesma coisa, pessoas que eram extremamente ousadas, vivendo em lugares absurdos, né? Que é quase assim inabitável, por causa da palavra de Deus, né? E eu estava tendo essa oportunidade também. E aí essas coisas foram me ajudando, né? E uma coisa também que foi muito importante, vocês conhecem a Fernanda, né? Fernanda Witwitzki, que ela tem vários filhos. E aí ela falou sobre os pais dela, agora no final do ano. Os pais delas, um dos pais, né? O pai e a mãe do esposo ia para missões, ia para um país perseguido. E ela não citou o nome, e ela falou que para eles foi muito difícil tomar essa decisão, porque eles eram uma família muito apegada, né? E ela falou assim que quando conversou com a sogra, né, a sogra foi contar por que tomou essa decisão. E aí as pessoas questionando, você não acha ruim crescer, né, os seus netos crescerem longe da sua presença, ou você não ter essa oportunidade de estar presencialmente? E aí a sogra dela falou assim, eu quero deixar para os meus filhos um legado de obediência a Deus. Então, quando ela falou isso, eu fiquei assim, é isso. É isso que eu quero deixar. Talvez eu não veja o Ben, por exemplo, crescendo, mas que ele cresça e veja que a irmã dele foi obediente a Deus, né? E até tem um exemplo legal. Teve um dia que ele estava com meu pai no carro, e aí ele perguntando, né? Por que a Terra gira? Né? Tipo assim, por que a Terra gira dentro dela mesma? O nível de pergunta, né? Por que a Terra gira dentro dela mesma? Coisa assim.
Aí o meu pai explicou. Aí, por que a gente não cai? Aí explicou, por causa da gravidade. E por que os planetas não caem? Né? Aí meu pai foi e não sabia mais o que responder. Aí respondeu assim, porque Deus disse para ela ficar ali. E quando Deus fala uma coisa, a coisa precisa ficar ali. E aí ele falou assim, eu fiquei até emocionada. Ele falou assim, é por isso que a Gabriela está em Campina Grande, porque Deus mandou ela ficar lá. E eu fiquei assim, cara, que coisa linda. Ele, com 5 anos na época, né? Ele teve esse discernimento. Amém? Assim, ele falou isso, de que eu estava no lugar porque Deus tinha mandado eu estar lá, então por isso que eu estava. Assim como os planetas estão nos lugares, porque Deus mandou os planetas estarem nos lugares. Então, assim, se eu vivi os 9 meses da minha vida ali para ouvir essa frase, foi suficiente. Então, foi isso que foi me fazendo entender. E hoje eu volto para lá com essa certeza de que eu estou sendo obediente. Se eu posso deixar alguma coisa, que ele veja isso em mim, e não uma irmã presente apenas. Então, foi isso. Muito bom. Perfeito. Gabi, essa pergunta é muito interessante. Ela é o seguinte: como pregar para uma pessoa que acha que não precisa de nada e que já tem tudo? É interessante, não é? Como pregar para uma pessoa que acha que não precisa de nada e que já tem tudo. Bom, primeiro que provavelmente essa pessoa deve ter muitas perguntas, né? Então, a gente precisa pensar Jesus como o Deus que responde às perguntas que ela tem. Amém? Mas uma coisa que eu aprendi na escola, que nada, irmãos, nada na vida vai bater na cara da pessoa melhor do que isso. É o relacionamento. Amém? Porque não existe nada mais que vai convencer essa pessoa do que o relacionamento. Então, a gente teve alguns exemplos lá bem legais, assim, de como evangelizar um muçulmano, como evangelizar um ateu, como evangelizar um budista. Irmãos, e no final, todas essas pessoas, elas são conquistadas pelo relacionamento. Então, assim, não tem nada que você possa dizer que vai falar mais alto do que as suas atitudes. Então, se você pode pregar, pregue com sua vida. Porque uma hora o coração dessa pessoa vai amolecer e ela vai entender que ela precisa de alguma coisa. Porque uma pessoa que está dizendo que não precisa de nada, certamente ela não está convivendo direito com você. Porque ela vai entender que ela precisa de alguma coisa. Nem que um dia ela chegue para você e diga assim, tu tem alguma coisa que eu acho que eu preciso. Por mais que ela não saiba o que é, mas por causa da sua vida, do relacionamento que você constrói com ela, de como você trata as pessoas, do como você trata ela, do quanto você é acessível a ela, as pessoas vão ser conquistadas. Amém? Então, tanto o ateu, como o budista, como o hinduísta, como o muçulmano, ele é alcançado por meio do relacionamento, é você ser acessível. E aí, uma hora, você vai conseguir introduzir a palavra, e ela vai dizer, irmãos, porque não é possível que Deus não consiga, que Jesus tenha morrido por todo mundo, e não só por essa pessoa. Entendeu? Então, não tem lógica. Por mais que essa pessoa ache que ela não precisa de nada, Jesus morreu para dizer que ela precisava de tudo. Amém? Então, você precisa ter isso em mente. Ela está dizendo ali que ela não precisa de nada, mas ela precisa de tudo. Amém? Ela precisa de Jesus, que se ela não tem, é nós que não precisamos de nada, porque nós temos Jesus. Amém? Então, ter essa consciência, desenvolva um relacionamento com ela. Não seja agressivo, não queira enfiar a verdade de goela abaixo na vida dessa pessoa, porque ela não vai receber, ela vai fechar o coração dela, ela vai endurecer. Assim como você endurece, se uma pessoa chega gritando com você, querendo falar uma verdade... É uma barata? Ai, não. Se você, né, uma pessoa chega para você gritando e fazendo, você está errado, e aí você não quer ouvir, irmão, você fecha seu coração, então seja leve, né, vai enfiando a faca devagar, que uma hora a pessoa vai ceder. Amém. Gabi, aqui é um pedido dessa pessoa. Ela pediu para tu citar 3 coisas que eles mais abordam na escola de missões. As 3 coisas mais abordadas. Na escola de missões. Oh, God! Inacreditável. Inacreditável.
Se não houver um assunto desse modo, tem? Perfeito. Eles falam, assim, né, de uma maneira geral, 3 coisas. Eles falam muito sobre isso, né, sobre esse relacionamento pessoal. A gente teve também sobre... Como é que chama, meu Deus? História das religiões. Então, a gente viu um pouco de cada religião, qual é o fundamento, porque do fundamento a gente consegue ver outras coisas, né, para abordar, como é que elas veem Jesus, por exemplo, né, como é que os judeus veem Jesus, como é que o muçulmano vê Jesus, como é que o hinduísta vê Jesus. Enfim, são isso, sobre essa questão do relacionamento e sobre também uma coisa que é muito importante sobre o desenvolvimento de relacionamento e missões, né, de você estar conectado a uma igreja, de você procurar estudar sempre, né, buscar livros, cursos. É um mundo, irmão. Se você vai para lá e você fica assim, cara, que mundo é esse que a gente é um mundo muito vasto. Então são coisas básicas que a gente vê, né, sobre você estar sempre estudando, né, sobre essas questões, né, de como você abordar as pessoas. E qual foi a outra coisa que eu falei? Sobre as religiões, formação das religiões. Só relacionamento e, né, tanto relacionamento esse, né, de desenvolver parcerias com a igreja, com outros missionários, com irmãos. Isso, é isso. Eu sou muito curiosa, né? Mas, claro, que eu quero saber como foi a viagem de campo. A transcultural, né? Assim, tu já está em outra cultura realmente, né? Porque a gente sabe que o povo daqui e o povo de lá bem diferente. E, assim, não estou falando do choque em si, né? Mas qual a diferença da gente para a galera que tu viu lá fora? Na viagem? Em tudo, porque Geral. tu tá lá fora, né? É. Assim, de tudo mesmo. Do transcultural e tá em Campina Grande. Bom, a diferença... Eu acho que a diferença é da vida adulta, assim, porque, tipo assim, eu não tive tempo de viver ano passado, porque você vai para a escola e é muito intenso. Então, o seu círculo de amizade é aquela da escola. É tanto assim, você vê a pessoa todo dia, aí você vai sair, você sai com o povo da escola. Então, assim, é muito misturado. Então, assim, eu tive a oportunidade de conviver com paulista, com carioca, com japonês, com chileno, com peruano. Então, assim, porque na minha turma teve, né, pessoas que vieram desses países. Então, a diferença, assim, eu não consigo especificar, porque eu acho que é da personalidade da pessoa, né? Por exemplo, a japonesa, que ela é brasileira, mas ela vive lá há 20 anos, ela era mais fechada, né? Ela chegou toda polida, ela tinha muito cuidado com a questão da saúde, né? Do Covid, né? Porque veio de lá, então, assim, eles eram muito cuidadosos, né? Então, assim, eu acho que era mais de personalidade. E eu acho que o que eu presenciei era mais da vida adulta mesmo, que é muito difícil, né? Tanto eu estava na escola, como as pessoas lá, elas fazem muita coisa, né? E a igreja lá é muito grande, então tem muitas atividades, é muita coisa para fazer. E se você não parar, você não para, porque tem muita coisa para fazer. Então, é isso, assim, a diferença que eu vejo é essa, que tem sempre coisa para fazer. E lá tem assim um universo muito amplo, talvez porque seja o lugar de missões, né, que a missão começa lá. Então você consegue ter assim muito conhecimento, né? As pessoas têm muito, elas já viram muita coisa, já viveram muita coisa, já tiveram, por exemplo, o meu diretor cresceu assim, né, no Verbo da Vida com o pastor Bud, né? E aí hoje ele se tornou um amigo. Aí, tipo assim, o cara teve experiência com o pastor Bud, eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com ele. Então, são pessoas que viveram o Verbo da Vida muito cedo, desde muito cedo. E eu acho isso muito legal, entendeu? Mas é mais isso mesmo, é tanto essa correria, que é muito mais... tem muita coisa para fazer, muito projeto. Tem um Vaso Novo que tem 500 mil projetos, aí você quer participar de tudo. Aí tem a Baluarte, né? Aí tem o Lado de Solidade, o Pequeninos, aí é muita coisa. Mas é mais isso. E das personalidades, porque cada pessoa tem o seu jeito, né?
E aí acaba que você vai, adulta, a pessoa já tem seus amigos, e aí você precisa ter esse molejo, assim, de você se inserir no contexto que ela já está vivendo, sem saber se você fica lá. Entendeu? Então, aí eu acho que é agora que eu vou conseguir viver o outro contexto, né? De me inserir, de ver o que é que eu vou fazer, deixar de fazer. Mas a escola, gente, é muita coisa. Só para acabar, eu acho que teve umas 10 aulas. É tipo a última aula de tal coisa. A última aula, aí a gente comemorava. Aí, mas no outro dia tinha outra aula que era a última. Aí tem outra aula que é a última. Foi uns 15 dias aí, só para terminar as coisas. Aí não tem tempo, não. Parabéns, né? Para nós que aguenta. Pronto. Eu quero saber os testemunhos que tu ouviu por lá, pela escola. São muitos. Qualquer um. Tu achou mais interessante? Eu acho que o que mais me impactou foi o do muçulmano. A gente teve aula com, eu até falei, né, no domingo, com Abdullah. Ele é um muçulmano de nascença, né? Ele nasceu lá nasceu em Israel. Nasceu em Israel. E ele foi recrutado para ser homem-bomba aos 14 anos. E tem um livro dele, né? Eu li uma parte do livro dele. E aí ele foi explodir uma bomba e a bomba não explodiu. E dessa bomba não explodiu. Ele teve uma outra missão que ele encontrou os primos dele e ele não quis matar, não explodiu a bomba. E aí ele teve que fugir para não morrer. Porque o cara ia matar ele. Na verdade, os amigos dele que tinham que matar, né? E aí os amigos dele não quiseram matar, então ele fugiu. E aí, nesse processo, ele virou traficante, foi para a Colômbia. Da Colômbia, ele foi lá. Ele passou assim, 1 ano viajando na Amazônia para chegar até São Paulo. De São Paulo, ele foi lá para o sul. E, assim, é um negócio assim, muito louco para ele conhecer Jesus. E ele conheceu Jesus assim. Ele era um traficante e ele estava sem vida, porque ele era um homem rico, né? E aí, sem vida, sem nada, sem futuro. E aí ele falou, se esse Deus existe mesmo, eu quero que ele faça alguma coisa por mim. E aí ele estava planejando assaltar com os capangas dele lá, né? Assaltar um lugar lá do Paraguai, quando, de repente, entra um carro com a placa brasileira lá no coisa, aí ele pensou assim, é esse aí que eu vou pegar, né? Esse cabo aqui que vem para o Paraguai com a placa brasileira, a gente mata ele, joga no rio, pega o carro, vende e dá tudo certo. E aí o cara desceu do carro e ele todo machão, o que é que você está fazendo aqui? E aí ele se apresentou e disse que estava trazendo Jesus. E aí ele não aguentou, né? E aí ele serve a Jesus hoje, né? O cara é sensacional, porque você vendo uma cultura, nossa cultura é muito, assim, não criticando, né? Mas nossa cultura é muito, eu vou ver no que vai dar, né? Então, assim, a gente não é tão intencional nas coisas. E lá eles cresceram sendo intencionais. Então ele cresceu lendo a Torá todos os dias e tal, e tinha todo aquele ritual. Então hoje ele é muito intencional no Evangelho, né? Então ele leu muito a Bíblia, ele é louco, assim, é um louco de Jesus. E até hoje, irmãos, ele é perseguido, né? Os irmãos dele batem nele quando encontram ele no Paraguai, assim, até quase matar. Diversas vezes ele foi. Inclusive, ele morreu e foi enterrado. E, do nada, ele acordou lá. E aí, até hoje, ele diz que é um homem que morreu, saiu no jornal. E, né, é uma coisa louca, você tem que ler o livro dele. Então, para mim, ele foi o cara mais sensacional assim, que eu tive a oportunidade de ouvir. Porque ele era uma testemunha viva mesmo. Ele tinha morrido, ele ficou 3 dias indigente lá, e aí, na hora de enterrar, ele acordou. E aí, daí ele viveu essa outra experiência, né? De encontrar Jesus dessa forma, enfim. Essa foi a experiência mais, para mim... É a oportunidade de ouvir, porque ele estava falando sobre o islamismo, né? Então, ele falou do que ele viveu, do que ele sabe, de verdade. É isso. Gostou? Gabi, é possível fazer escola de missões e trabalhar CLT durante o período do curso? Quem foi que fez essa pergunta? Quem foi que fez? Foi tu?
Dá para trabalhar. Foi o Mauro, né? Foi não, a letra dele é aí. Pensou, né? Não, foi não. Foi o George. Enfim, é possível. Assim, ó, a escola é bem puxada. A programação ela sai por mês. E você tem aula praticamente de segunda a sexta, todos os dias, né? Segunda a sexta, à noite. Tem programação durante o dia, que, assim, o que eles falam, o ideal é você ir para não precisar trabalhar, né? Assim, vá para viver integralmente para a escola. Porque tem leitura de livro, tem essas programações durante o dia, né? É puxada à noite, mas não é o contexto de todo mundo, né? De não poder trabalhar. E aí é possível, mas você perde algumas programações. Eu trabalhei, né? Trabalhei de junho até agora. E deu certo. Eu perdi algumas programações, eu não perco tudo, né? Fora que, se você tiver a comprovação de que durante o dia você trabalha, você consegue. Mas é puxado, né? E assim, eles sempre vão dizer, o ideal é você ir sem precisar. Mas dá certo. Só que você vai se sacrificar muito, é isso. É assim, é um sacrifício, né? Você precisa ter dinheiro, então você vai arcar com a necessidade que você tem. E aí acaba que você perde algumas programações. Mas eu acho que é super possível. Eu super aproveitei. Foi muito bom. E vale a pena passar por tudo. Muito bom. Gabi. Foi tu, né? De onde eu vim, há alguns lugares que, se você evangelizar, você leva pedrada. Essa pergunta aqui tem a ver com isso. No começo, quando você chegou lá, foi muito difícil para se adaptar à convivência, etc. E lá existe algum tipo de perseguição a vocês? Não existe, não. Assim, né? A gente foi para os ribeirinhos. Porque eu fui estudar, né? Na Paraíba. Então, era mais específico. A gente teve a oportunidade de fazer algumas ações lá, mas com projetos que já existem. Nos ribeirinhos, é uma galera assim, muito gente boa, que tem o tempo que você precisar para falar. Entendeu? Então, você chega lá, eles vão ouvir você. Só que o processo de evangelização deles é bem longo, porque eles vão se convencendo até o dia, porque eles são católicos, então eles não acham que precisa mudar de religião. Na verdade, eles acham que ir da católica para a evangélica é mudar de religião. E aí eles são assim, são muito receptivos, mas eles não querem, porque eu já tenho a minha religião, entendeu? Então, você fala, aí você ora para aceitar Jesus, e aí eles oram junto com você, mas quem trabalha lá na MEAP, né, que é o povo lá, eles sabem que, de verdade, aceitou Jesus. Né, que pessoas que mudaram de vida, que começaram a congregar, né, que estão servindo realmente a Jesus. Então, são esse tipo de pessoa que eles sabem. Mas, assim, não tem essa dificuldade. Já foi mais difícil. Mas não tem essa dificuldade, não, que eles ouvem a gente e sempre tem um tempinho e uma água de coco para tomar. Gabi, eu queria fazer uma pergunta em relação a como jovens, né? Você, como profissional, que você é formado em psicologia, em relação, porque muitos jovens acham, alguns, né, que foi chamado por Deus, têm essa certeza do chamado e acham que não precisam se formar, né? E eu quero saber a sua opinião, como tudo que você viveu, né? Porque a gente sabe, algumas pessoas talvez não saibam, mas o Ministério gosta de pessoas, inclusive, que são formadas, né? E eu gostaria de saber de tudo que você viveu, da sua experiência como uma missionária que tem uma profissão, da importância disso para abrir portas no campo missionário. Assim, tem muita gente, por exemplo, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Marina Gleison, lá da Europa, né? Eles começaram lá na Inglaterra, hoje eles estão lá em Portugal. E eles foram da Inglaterra para Portugal. Eles foram da Inglaterra para Portugal por causa de um propósito de emprego. Então, assim, ele foi para a Inglaterra para trabalhar, né? E está em Portugal por causa do trabalho também. Então,
eu acho assim, é claro que Deus pode abrir portas se você não teve oportunidade, mas eu não estou falando com ninguém aqui que não teve oportunidade, porque você está na oportunidade, né? Que você é novo ainda. Então, é muito importante, não só para você ter dinheiro, mas também para você conseguir entrar no local, né? Porque você tem a oportunidade de, por exemplo, fazer um mestrado em outro país, né? Você tem a oportunidade de emprego mesmo, de conseguir se candidatar, né? Por causa do seu currículo você ir. E não só isso, você usar, porque quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu ia usar psicologia. Mas assim, quando você chegar lá e você usar o seu trabalho para edificar pessoas, para fazer as pessoas crescerem, né? Então, se você tem a oportunidade, né? Se Deus colocou no seu coração alguma coisa, ou se você gosta de alguma coisa, não necessariamente Deus precisa colocar, faça como para o Senhor e tenha certeza, Deus ele vai usar isso, seja para você conseguir como é que chama? Um visto, né? Existem locais, por exemplo, que são de acesso criativo, que você não entra com o nome missionário, você não entra com o nome de pastor, nem nada. Você tem que entrar com a sua profissão. Eu sou profissional da área da saúde, eu sou profissional da área de TI, eu sou profissional. Então, a maioria das pessoas que vão para esses locais, eles precisam ter isso, né? Ter um respaldo para entrar naquele local. Não, eu vou ganhar o teu povo para Jesus, num lugar que 99% é muçulmano, eles vão te matar lá mesmo, entendeu? Então, assim, às vezes é questão de vida ou morte, entendeu? E aí você se utiliza não só para isso, não só para te resguardar, mas também para abençoar as pessoas com que você conhece, né? Lá nos Ribeirinhos, não, os Ribeirinhos não, lá na Baluarte, Campina Grande, as pessoas dão aula de informática, por exemplo, né? Você tem um conhecimento de informática, a pessoa dá. Tem conhecimento de como é o nome? Design, e aí tem a oportunidade de ensinar. E assim você, por causa do relacionamento, você ganha pessoas para Jesus. Por causa do relacionamento que nem começou por causa de Jesus, mas termina nele porque você usa o que você tem para a glória de Deus. Então você estuda para a glória de Deus e pede discernimento que ele vai dar, se você não tem ainda, você ainda está no 3º ano, né, no ensino médio, você tem um curso técnico, se você sabe fotografia, se você sabe fazer coisas nas mídias sociais, o Senhor ele vai usar. E eu tenho uma amiga, por exemplo, ela é formada em jornalismo, e eu não sei se você conhece esse projeto, que é a Life Impact. É um projeto internacional que trabalha com crianças em exploração, né, e abuso sexual. Começou lá na Tailândia, e hoje tem aqui no Brasil, tem lá em Juazeiro, e lá na Amazônia, e ela trabalha como design, né, do projeto. Então, ela usa, né, o que ela aprendeu na faculdade para alertar as pessoas com relação a isso e alcançar as pessoas para o Evangelho. Amém? Então, existem muitas formas de se trabalhar. A gente teve uma aula sobre empreendedorismo em missões, que também fala disso, né, de você usar o seu emprego, aquilo para a glória de Deus. E você que quer ser um empresário, ter táticas, se você quer ser um empresário, se tem alguém que quer ser um empresário, eu recomendo você ler Movimentos que Mudam o Mundo, que são exemplos, né, não só exemplos, mas fala sobre isso, né, sobre esses movimentos, mas fala também de empresários que cresceram, né, e que botaram pessoas no emprego e que ganharam essas pessoas para Jesus, porque eles foram intencionais em dar empregos a essas pessoas. Amém? Então, existem muitas formas, e aí a gente passa aqui a noite toda falando sobre isso. Amen. Negada? Perdão. Pessoal, as perguntas vão acabar por hoje, infelizmente. Eu sei que são muitas, mas por hoje acabamos as perguntas. Eu queria passar o microfone ao Mr. Adamex. Aleluia. Hã? Quê? Senhor. Good vibes. Eu não sei. Ainda vai dar certo. Então, pessoal, né, eu queria agradecer a Gabi pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, trazendo essas experiências, essa unção que você recebeu lá, né, e compartilhar com a gente. Foi um tempo maravilhoso. Eu sei que muita gente que tirou dúvidas, né, respondendo assim, questionamentos que talvez tenham por dentro, né?
E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais na sua vida lá. A gente vai sentir saudade ainda grande de você. Você faz falta aqui, né? A gente ama você demais. Mas também a gente sabe que você está por obediência. E quem somos nós para poder te segurar aqui? Mas nosso papel é orar por você, te apoiar, para que você corra a carreira que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mesmo, de coração mesmo. Amém. Amém? Então, pessoal, só a gente vai finalizar, né, por hoje. Já está um pouquinho esticado o horário. Mas quem foi aí edificado? Quem foi acrescentado? Glória a Deus. Então, no final, só lembra que a gente vai bater uma foto, tá certo? Todo mundo junto aqui, rapidez, se junta aqui, tá certo? E fica ligado, amém? Porque essa veia, ela vai crescer. Tem coisas aí que eu e a Lilian, a gente tem conversado, tem coisas que estão brotando no nosso coração, a gente vai levar para a diretoria para conversar algumas coisas, né? Na próxima semana, do diretoria dos jovens, a gente vai levar para o pastor Rubem depois. Mas coisa boa está vindo aí, amém? Se você tem essa veia missionária, pega junto com a gente aí nas coisas que vão surgir. Amém? Se você não tem, pega assim mesmo e faz essa igreja expandir. Amém? Essa vocação que Deus colocou para nós, porque cada um de nós podemos pregar a palavra. Damex, eu não sei a Bíblia totalmente, só sei um versículo, um capítulo. Pois fale desse capítulo, fale desse versículo e você consegue alcançar uma pessoa. Amém? Então, vem para a foto. E eu queria também fazer só uma observação. Queria agradecer a Marina e a Larissa, né, pela decoração. Ficou top demais, desde lá fora. Até aqui elas ficaram ontem até tarde fazendo essa decoração. Acho que saíram daqui às 11h30 da noite, foi? Por aí? Hã? Enfim, foi bem tarde, né, e eu queria honrar a vida delas. Amém? E agradecer pela disponibilidade que elas tiveram. Amém? De estar aqui fazendo isso para nós. Amém? Glória a Deus. Cadê a Gabi? Só a Gabi, para a gente poder bater a foto. O pessoal do Ops tira aqui. Já vai organizando aqui, o pessoal vem